Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Há alguns anos, meu avô faleceu. Eu era muito próximo dele. No ano passado, em julho, no aniversário de sua morte, dirigi até o cemitério para visitar seu túmulo. O cemitério ficava a 1 hora de carro do meu apartamento. Minha família morava um pouco mais perto. Era um dia chuvoso e nublado. Não há nada mais arrepiante do que visitar um túmulo com esse tempo. O zelador do cemitério, no portão de entrada, pediu que eu fornecesse o número da lápide. Era um cemitério bastante grande e eu sempre tinha ido de carona, então tinha dificuldade para encontrar o caminho. Naquele dia o cemitério estava quase deserto, acredito que por causa do tempo. Finalmente, encontrei a lápide do meu avô sob a chuva e coloquei o buquê na frente do túmulo. Fechei os olhos para rezar. Nesse momento, quando abri os olhos, vi um senhor idoso em pé a 5 túmulos de distância me observando. Levei um susto ao reconhecer que era meu avô. Esfreguei meus olhos e ele desapareceu. Será que acabei de ter algum tipo de experiência sobrenatural? Ou foram só meus olhos pregando uma peça? De qualquer forma, tremi dos pés à cabeça e fiquei arrepiado. Corri para o carro, sussurrei a "te amo, vô", e dirigi para longe dali. No caminho de volta para casa, eu tinha uma dor de cabeça latejante. Havia apenas o meu carro na estrada, ladeado por densas florestas onde geralmente apareciam javalis. Enquanto dirigia rápido, vi uma figura andando à beira da estrada, mas aquela estrada não tinha calçada, então reduzi a velocidade e era meu avô de novo. Quase perdi o controle da direção com o susto e os pneus guincharam. Consegui retomar o controle e parei no meio da estrada. Olhei rapidamente para trás e vi apenas um javali na beira da estrada me encarando. Meu coração quase pulou pela boca. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Depois de checar cuidadosamente que não vinha nenhum carro, acelerei novamente. No caminho de volta para casa, tentei manter a calma, mas estava abalado por dentro. Naquela noite, fui dormir bem cedo. Por volta das 2 da manhã, meu celular tocou, um número desconhecido. Meu coração acelerou novamente. Atendi e ouvia apenas ruído, mas por um instante pareceu a voz do meu avô. Num piscar de olhos, tremi e tive dificuldade para respirar. De repente, silêncio total e a ligação caiu. No dia seguinte, tentei rastrear o número, mas a operadora informou que os dados eram insuficientes. Tudo o que aconteceu naquele dia ainda me dá arrepios. Não sei se essa foi uma tentativa do meu avô de entrar em contato. Parece absurdo, mas foi real. Deveria me sentir feliz, mas só sinto medo. Até hoje estou abalado e não sei como interpretar tudo isso. Quando eu e meus amigos tínhamos uns 17, 18 anos, éramos muito bobos. Numa noite de outubro, por volta dessa idade, eu queria fazer algo assustador para comemorar o Halloween. Perto da minha casa, a uns 10 minutos de carro, havia um pequeno cemitério. Naquela noite, eu e 2 amigos, depois de bebermos um pouco, eu sugeri que fossemos explorar aquele cemitério. Para manter o anonimato, vou chamá-los de Ryan e Mike. Estávamos na casa do Ryan, ele não bebia, então dirigiu para levar eu e Mike ao cemitério. Ele só queria assistir à palhaçada.
Ryan estacionou do outro lado da rua, pois já passava da meia-noite e o lugar estava deserto. Depois de confirmarmos que não tinha ninguém por perto, escalamos a grade de ferro do cemitério. Não estava completamente escuro, mas a visibilidade não passava de 3 metros. Todos pegamos nossos celulares para iluminar. O cemitério parecia não ter segurança à noite, então nos espalhamos. Ryan ficou perto do Mike. Eu via a luz dos celulares deles. Fui para um canto sozinho, com a intenção de gravar um vídeo de terror. Enquanto gravava, iluminava as lápides antigas em volta com a lanterna do celular, criando uma atmosfera sinistra. De repente, percebi que não conseguia mais ver Mike e Ryan, então comecei a procurá-los continuando a filmar. Quando olhava para a tela do celular, de repente apareceu uma mulher de vestido branco, cabeça baixa e cabelos grisalhos. Olhei para cima tentando vê-la direito, mas ela desapareceu. Comecei a recuar e no vídeo ela apareceu novamente, desta vez olhando diretamente para a câmera, ou seja, para mim. Ergui a cabeça de novo e ela desapareceu novamente. Abaixei a cabeça. No vídeo ela vinha em minha direção, então gritei os nomes de Mike e Ryan e saí correndo, mas não ouvia respostas nem via as lanternas deles. Saí do cemitério correndo e mandei mensagem para eles também correrem. Alguns minutos depois eles entraram no carro, mostrei a gravação da câmera, estávamos apavorados. Reproduzi o vídeo inteiro. A mulher lentamente erguendo a cabeça, encarando a câmera, depois parecendo flutuar em minha direção, e no final eu gritando e correndo, mas sem ver as pernas dela se mexendo. Ainda tenho esse vídeo no meu antigo iPhone, mas não consigo abri-lo. Trava na logo da Apple, ainda não consegui fazer backup. Meus amigos acham que era uma pessoa de verdade, mas eu sei que não a vi diretamente, só na tela, com certeza foi algo sobrenatural. Desde aquela noite, minha visão sobre a existência de fantasmas mudou completamente. Esta história pode parecer um pouco estranha, mas quando eu estava crescendo, o quintal da minha casa era um cemitério. Talvez não todo o quintal estivesse coberto de lápides, mas logo atrás da nossa cerca ficava aquele lugar. Deixe-me contar, algumas coisas horríveis aconteceram lá. E a mais nojenta é a história que vou contar agora. Na época eu tinha 14 anos, e era filho único, nunca escasso em fazer travessuras. Um dia voltei da escola mais cedo, quando meus pais ainda estavam trabalhando e não tinham chegado em casa. Não tinha lição de casa para fazer, cansei dos videogames, então decidi dar uma volta no cemitério nos fundos. O cemitério era antigo, com lápides gravadas com nomes e datas de morte das pessoas de meados do século XIX. Era um dia quente, então andei entre as lápides, olhando os nomes e datas desbotados. De repente, uma velhinha curvada caminhou lentamente em minha direção. Não notei quando ela apareceu ou ouvi seus passos. Ela surgiu ao meu lado como um fantasma, parou ali e perguntou o que eu estava fazendo. Contei a ela que só estava olhando essas velhas lápides. Ela apontou para a lápide que eu encarava e disse que era o túmulo de sua irmã mais nova, Rose. Ela descreveu Rose como uma garotinha alegre e adorável de 5 anos, que morreu de uma estranha doença. Deram a ela o nome de sua flor favorita, pois sempre trazia flores para todos. A velhinha explicou com carinho, e finalmente me despedi dela, desejando um bom dia. Naquela noite,
Eu jogava Star Wars e Battlefront no meu quarto no andar de cima. Tentava passar por um nível muito difícil, quando de repente ouvi batidas na janela. A princípio, pensei que poderia ser alucinação minha, ou apenas o vento, então continuei jogando. Mas então ouvi as batidas novamente, desta vez mais altas e claras. Deixei o computador e fui até a janela, abrindo-a e olhando para fora. Quando abri a janela, uma rosa vermelha viva jazia na soleira. É bom saber que meu quarto ficava no segundo andar, e não havia árvores ou plantas trepadeiras ao redor. Era impossível alguém escalar até o segundo andar, bater na minha janela e ainda por cima deixar uma flor. Peguei a rosa e lembrei da velhinha contando que a irmã Rose gostava de dar flores às pessoas. Meu quarto dava para o cemitério. Olhei pela janela e estava tudo escuro, sem sinal de ninguém. Até hoje acredito firmemente que naquele dia foi o espírito da falecida irmã caçula da velhinha, Rose, que veio me visitar e deixou aquela rosa. Mudamos daquela casa depois, e morei em outros lugares. Mas ocasionalmente ainda passo naquele cemitério para visitar a pequena lápide de Rose. Desde aquele dia, passei a acreditar plenamente que este mundo não é o único, e que espíritos dos mortos realmente existem. Quando eu estava na minha adolescência, eu e meus amigos costumávamos escapar de casa à noite em busca de aventuras excitantes. Um dia, Jimmy e Frank sugeriram que fossemos explorar o cemitério local, e eu achei a ideia ousada muito boa. Esperamos até depois da meia-noite, e sorrateiramente saímos de casa. Tivemos que ter certeza de que nossos pais já estavam dormindo profundamente antes de nos esgueirarmos para fora. O cemitério ficava a uma caminhada de meia hora da nossa casa. Lembro que era uma noite de lua cheia sem nuvens, tão clara que poderíamos enxergar tudo com nitidez, apesar de ser tão tarde. Atravessamos os portões do cemitério e imediatamente começamos a explorar aquele território proibido e desconhecido. Ficamos fazendo piadas um com o outro, imaginando que tipo de fantasmas ou criaturas estranhas poderíamos ver. Quando chegamos à parte de trás do cemitério, perto de uma grande floresta, começamos a ler os nomes desgastados nas lápides, quando de repente ouvimos sons estranhos de respiração vindo da mata. Todos ficamos quietos para ouvir com atenção. Definitivamente não era o farfalhar das árvores, mas sim o som de alguém respirando com força. Espiamos na direção da parte de trás do cemitério e vimos uma figura em pé sobre um túmulo, com uma pá na mão, cavando alguma coisa. A princípio, pensamos que poderia ser um trabalhador do cemitério, mas rapidamente percebemos que era tarde demais para alguém estar por lá. Então nos aproximamos sorrateiramente, escondidos atrás das outras lápides. Vimos o homem jogar algumas coisas em uma cova recém-cavada. Pareciam sacos pretos grandes de lixo, pelo tamanho dos volumes que ele estava descartando. Fosse o que fosse, tinha o tamanho de um homem adulto. Depois de jogá-los na cova, ele começou a cobri-los com terra. Eu e meus amigos imediatamente percebemos que ele estava tentando esconder alguma coisa que não deveria ser descoberta. Para ser sincero, na hora eu não comuniquei minha suspeita aos meus amigos, porque eu mesmo estava apavorado. Mas eu tinha quase certeza de que havia corpos dentro daqueles sacos pretos. Todos nós ficamos nervosos, com medo dele nos descobrir. Então começamos a nos afastar sorrateiramente em direção ao portão do cemitério, quando Frank acidentalmente pisou e quebrou um galho seco,
fazendo um som alto e nítido que ecoou pela noite silenciosa. Olhamos para trás e vimos o homem nos encarando fixamente. À luz fria da lua, pude ver a expressão selvagem e cruel em seu rosto. Ele largou a pá e começou a correr atrás de nós. Saímos em disparada para fora do cemitério e corremos para casa tão rápido quanto pudemos. Corri o mais rápido que pude, sentindo meu coração quase saindo pela boca. Felizmente conhecíamos bem os caminhos e conseguimos despistá-lo. Quando finalmente cheguei em casa, decidi acordar meus pais imediatamente e contar tudo o que vimos. Ainda naquela madrugada, a polícia foi até o cemitério investigar. Eles não encontraram o homem suspeito, mas descobriram a cova recém-cavada. Dentro dela havia um cadáver, jogado às pressas em um velho caixão, que o assassino estava prestes a enterrar no local. Acho que ele pensou que ninguém visitaria o cemitério tão tarde da noite, e poderia facilmente esconder o corpo ali. Até onde sei, o assassino ainda está foragido. Lembro de ter visto na TV que o caso estava relacionado a alguma gangue. Isso me assustou muito, pois meus amigos e eu testemunhamos todo o processo de ocultação do cadáver. Pelo que vi em documentários, testemunhas oculares dificilmente saem ilesas em casos assim. Porém, eu e meus amigos tivemos sorte de não sofrer nenhum dano. Talvez porque não prestamos depoimento voluntário à polícia, e ninguém entrou em contato conosco ou nos fez mal. Tudo o que aconteceu aquela noite ainda é um segredo entre mim e meus amigos. É algo que ainda nos arrepia quando lembramos. Em algum momento de 2020, desenvolvi um grande interesse em cemitérios de forma inesperada. Não sei de onde veio essa obsessão, talvez por causa do longo isolamento da pandemia, que me fez começar a estudar e pesquisar tudo sobre cemitérios. Apenas procurar informações na internet já não estava mais satisfazendo meu desejo crescente, então decidi explorar os cemitérios pessoalmente. Antes que você condene meu interesse estranho, eu sei muito bem. Acredite em mim, meus amigos e familiares pensam o mesmo. Um fim de semana, eu estava hospedado em uma cidadezinha no interior e decidi que iria a um cemitério hoje. Pesquisei o cemitério mais próximo dali, era apenas meia hora de carro para chegar. Quando cheguei ao cemitério, além das lápides, o lugar estava completamente vazio, eu era a única pessoa ali. A sensação era estranha e um pouco surreal. Vaguei entre as lápides, tentando imaginar como eram as pessoas enterradas ali quando vivas. De repente, senti que alguém me observava e me virei rapidamente, mas não vi nada. Não havia mais ninguém no cemitério. Enquanto continuava vagando, vi um homem surgir dos arbustos, passeando com um cachorrinho. Notei que ele carregava flores frescas, indo colocá-las em algum túmulo. Não o observei por muito tempo, querendo demonstrar respeito, especialmente porque ele poderia estar visitando o túmulo de um parente. Permaneci no cemitério por cerca de 1 hora, quando percebi que o homem e seu cão haviam desaparecido, deixando-me sozinho novamente. Por curiosidade, decidi ir ver a lápide onde ele havia colocado as flores, querendo saber o nome da pessoa enterrada ali. Agora, preciso alertar que a descrição a seguir pode incomodar algumas pessoas. Ao me aproximar do túmulo, vi o corpo do cachorrinho que o homem passeava pendurado na lápide, a coleira em volta de seu pescoço o enforcando até a morte. Ao ver isso gritei assustado. Rapidamente tirei o cachorro dali, mas já era tarde demais.
Corri por todo o cemitério, tentando encontrar o homem, mas sem sucesso. Por fim, chamei a polícia e mostrei o corpo do cachorro morto a eles. Ainda mais estranho, o policial que veio me informou que esse já era o terceiro caso em 2 meses de alguém enforcando cachorros no cemitério. Ao ouvir isso, fiquei muito confuso. O policial mencionou que eles vinham investigando um suspeito, mas o culpado ainda não havia sido pego. Até hoje ainda moro na região, e que eu saiba, o caso permanece sem solução. Confiro as notícias e redes sociais com frequência, mas não houve mais relatos de incidentes semelhantes, então imagino que o culpado deve ter sido alertado a não repetir o ato. Ver aquele cachorro enforcado realmente me traumatizou. Às vezes ainda vou passear no cemitério, felizmente nada parecido aconteceu novamente desde então. Esta experiência aconteceu no final de 2013 na França. Eu estava visitando minha noiva, que agora é minha esposa. Na época, ela estava estudando no exterior e nós acabávamos de voltar de ônibus do centro da cidade de Bordeaux para a casa dela. Era por volta das 22 horas, a noite havia caído e uma chuva fina quase como neve caía suavemente. Aquela chuva leve, junto com a iluminação extremamente limitada, criava uma atmosfera bastante sinistra. Preciso descrever o caminho que estávamos andando. Minha esposa morava no final de uma longa rua, em uma área residencial, e tínhamos que andar cerca de 1 quilômetro, mas havia apenas 3 postes de luz ao longo do caminho. Enquanto caminhávamos nesse trajeto de 1 quilômetro, a chuva caía suavemente e havia enormes áreas escuras entre os postes de luz. Quando atravessávamos lentamente essas áreas escuras entre as casas, de repente, bem quando estávamos quase chegando à porta da casa dela, ouvimos uma gargalhada. Não era uma gargalhada comum, mas uma gargalhada profunda, grave e sinistra, como você pode ouvir em um filme de terror infantil. O som surgiu tão de repente alto do silêncio que nos assustamos, com os corações batendo rápido, e corremos de mãos dadas o mais rápido possível para dentro da casa dela. Só quando estávamos seguros dentro de casa começamos a considerar voltar para ver o que havia acontecido. Vale mencionar que o som vinha da casa, ou mais precisamente do jardim, que na verdade estava completamente abandonado. Pelo que sabíamos, nunca vimos ninguém por lá antes. Costumávamos passar por essa rua para entrar e sair da casa dela, mas nunca vimos ninguém lá, nem carros na garagem, e depois desse incidente prestamos atenção especial para ver se alguma vez vimos alguém, mas nunca vimos. Costumávamos especular que talvez fosse algum tipo de fenômeno sobrenatural genuíno, ou talvez algum demônio zombando de nós por andarmos no escuro tão tarde da noite, ou alguém pregando uma peça, embora tivessem que esperar muito tempo para executá-la. De qualquer forma, jamais poderei saber exatamente a verdade por trás do ocorrido, mas para mim ainda é uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram. Eu tenho muitas histórias de terror para compartilhar, mas essa história ainda aparece frequentemente em meus pensamentos mesmo depois de adulto. Eu cresci em uma fazenda sombria. Nossa família tinha campos intermináveis de milho, trigo e abacate. Eu costumava brincar no milharal porque ficava nos fundos da casa da minha avó, e era como um labirinto assustador onde eu gostava de me perder. Um entardecer, eu me perdi. Eu tinha 7 anos, o dia estava escurecendo e eu comecei a chorar, andando sem rumo até que uma mão fria agarrou meu braço. Eu gritei, mas rapidamente percebi que era Petra, vizinha da minha avó e também sua melhor amiga.
Ela era a madrinha da minha avó, tendo batizado 3 dos 13 filhos da minha avó. Em nossa família, os termos a comadre ou a compadre eram sombrios, usados carinhosamente para se referir aos padrinhos das crianças que batizaram. Petra me encontrou, perguntou por que eu ainda estava fora tão tarde, e me lembrou que há coisas assustadoras à noite. Contei a ela que estava perdido. Ela me repreendeu gentilmente e disse que eu estava longe da casa da minha avó e que seria melhor ir para a casa dela porque estava frio. Segurei firme a mão dela enquanto ela me levava para a casa dela. Ela perguntou se eu estava com fome e eu disse que sim. Ela me disse que acabará de fazer arepas de milho e ainda estava cozinhando feijão, e que logo estaria pronto. Fiquei feliz porque meu prato favorito era arepa e feijão. Chegamos à casa dela, que era quentinha e aconchegante. Ela me sentou à mesa e me serviu uma tigela generosa de feijão, e fatiou queijo fresco para mim. Ela fez algumas arepinhas para mim e eu comi feliz. Então ela disse que ligaria para minha avó para avisar que eu estava lá. Tudo ainda parecia normal. Depois de comer e lavar as mãos, ela me levou de volta ao milharal. Ela beijou o topo da minha cabeça no meio do campo, disse para eu andar em linha reta e ouvir meu pai me chamar, e lembrar de contar para minha avó o que ela disse. Concordei e comecei a andar reto como ela instruiu. Eu podia ouvir meu pai chamando ao longe. Respondi, e logo nos encontramos. Ele estava bravo, achando que eu tinha sido encontrado e machucado por lobos, me repreendeu até chegarmos em casa. Quando minha avó estava sentada à mesa, corri até ela e ela perguntou onde eu tinha ido. Contei que fui na casa da vovó Petra e seu rosto empalideceu. Ela pediu para eu confirmar de novo. Então contei que a vovó Petra me encontrou, me alimentou e me levou de volta ao campo porque não conseguiu ligar para eles. Disse que a vovó Petra queria se despedir da vovó, mas teve que ir embora rapidamente com a filha. Nesse momento minha avó começou a chorar e fiquei apavorado porque ela parecia muito angustiada. Meu pai disse para eu parar de mentir porque estava fazendo minha avó chorar, e eu também comecei a chorar. Jurei que era tudo verdade, contei todos os detalhes que vi e comi. Meu pai disse que era impossível porque a vovó Petra tinha morrido naquela manhã, e eles também mencionaram que ela não tinha filha, apenas filhos. Meu pai depois ligou para meu tio e eles foram juntos para a casa da vovó Petra. E nunca mais ouvi o que descobriram até ficar adulto. Meu tio me contou que quando chegaram na casa, a porta estava aberta, o fogão ainda quente, mas a torneira estava vazia, sem água. Descobrimos depois que a vovó Petra sofreu um aborto de uma menina quando estava na casa dos 20 anos e ficou de luto por muito tempo. Meu tio também ficou assustado, mas eles diziam que a vovó Petra veio se despedir da minha avó, mas como eu estava perdido, a distrai, mas de qualquer forma me alimentou, e senti genuinamente a presença da vovó Petra, então ainda tenho dificuldade em entender se foi o espírito dela e não o corpo. Foi uma experiência aterrorizante que aconteceu em junho do ano passado. Na época, eu ainda era motociclista, e depois de me formar, comprei uma moto e andava nela sempre que podia. Naquela época, eu frequentemente não tinha um destino específico, apenas aproveitava o prazer de pilotar. Certa tarde, sabendo que teria folga no dia seguinte, decidi pilotar mais longe, passar uma boa noite e voltar para casa à meia-noite. Quando eu pilotava de volta para Setagaya, em Tóquio, a estrada não estava congestionada e eu me sentia relaxado. De repente, porém, o carro à minha frente freou bruscamente e acabou batendo na guarda. Eu testemunhei esse acidente aterrorizante e fiquei chocado. Não tive escolha a não ser parar e tentar entender o que aconteceu.
Quando me aproximei correndo da janela do motorista, vi que era uma mulher, claramente apavorada, apertando o volante com força e tremendo. Perguntei a ela com o tom mais suave possível se ela estava bem, porém, após alguns segundos, ela não respondeu à minha pergunta, o que me deixou ainda mais apavorado. Decidi ligar para a polícia imediatamente. Enquanto esperava a chegada da polícia, perguntei à mulher várias vezes se ela estava bem, até que ela finalmente desceu do carro. Ela parecia não estar machucada, mas seu rosto estava pálido como o de um morto. Ela não parava de murmurar e eu não conseguia entender o que dizia. Aproximei meu ouvido de sua boca e só a ouvia murmurar repetidamente: "Eu atropelei uma criança." Sua voz tremia, como se estivesse respondendo a si mesma, repetindo essa frase cada vez mais alto, tomada pelo medo. Senti extrema inquietação, a situação era arrepiante. Então me lembrei de estar parado atrás dela, mas não havia criança alguma na rua, e aquela área estava deserta no meio da noite. Olhei para trás e ainda não havia criança alguma. Sentei-me com essa mulher, tentando acalmá-la por um tempo, mas ocasionalmente me levantava para procurar a criança que ela dizia ter atropelado. No entanto, não havia nenhuma criança nos arredores. Poucos minutos depois, a polícia finalmente chegou e conversei com um dos oficiais, que procurou a criança comigo. O oficial insistia em perguntar o que aconteceu, e eu repetia que apenas vi a mulher à frente virar repentinamente e bater na guarda, sem ver ninguém na rua. O oficial foi até a mulher e o acompanhei para ouvir seu relato. De acordo com a mulher, ela viu uma criança correndo repentinamente para a rua e ouviu um baque. No entanto, por mais que procurássemos, não conseguimos encontrar essa criança. O oficial falava com a viatura enquanto a mulher olhava ao redor, confusa. Quando notei seu olhar cair sobre o espelho na beira da estrada, um grito horrível irrompeu de sua barriga. O oficial e eu ficamos chocados. Corremos até ela e imediatamente vimos que ela olhava para o espelho à beira da estrada. Avancei para olhar também e vimos no espelho uma criança na rua, mas quando olhamos sem o espelho, a rua continuava vazia. Foi um fenômeno muito estranho e o mais bizarro que já presenciei, difícil de acreditar. A criança parecia ter uns 4 ou 5 anos, usando uniforme de jardim de infância, mas sua expressão estava sem vida, olhando para nós com frieza. O oficial e eu quase que simultaneamente viramos nossas cabeças para a rua, mas não havia nenhuma criança na rua. Então olhamos para o espelho novamente, e desta vez havia apenas nós mesmos e a motorista mulher sentada à beira da estrada, nossos rostos pálidos como fantasmas com as bocas escancaradas. De repente, a mulher entrou em pânico total, e a ambulância que veio para a criança acabou levando ela embora, mas antes de ir, ela pediu meus dados para contato, dizendo que talvez precisasse entrar em contato comigo novamente para perguntar o que aconteceu. No entanto, o oficial disse que, no interesse dela, era melhor esquecer tudo isso, seu rosto branco como neve. Insisti para o oficial anotar meus dados de contato, mas depois daquele dia ninguém entrou em contato comigo. Tudo isso me deixou confuso e ansioso, e frequentemente me lembro dessa história. O que realmente aconteceu naquele dia ainda é um mistério para mim, mas acredito que vivenciei um fenômeno sobrenatural. O espírito da garotinha permanece no local onde aconteceu seu momento final, continuando assombrada pelo terror. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.